Olá, professor Anderson Santos. Hoje falaremos sobre vários temas aí em enfermagem e neurologia. Hoje o conteúdo tem bastante coisa aí, vamos andar um pouquinho mais depressa aí. Abordaremos hoje um tema que gera muita discussão durante as aulas, né? Falaremos sobre morte encefálica, coma, certo? Bom, vamos começar falando de morte encefálica ou morte cerebral, que ocorre quando não há mais nenhum tipo de atividade cerebral, seja elétrica, né, os microimpulsos neuronais, ou a circulatória, né, também metabólica, referente à utilização de oxigênio e glicose. Então não há circulação e nem estímulos elétricos no encéfalo. No entanto, é preciso que este fim das atividades seja irreversível, certo? Então precisa comprovar aí com exames antes de bater o martelo. Do ponto de vista legal, esta é a principal definição de morte, pois classifica o fim da vida mesmo com coração e pulmões consigam ser mantidos funcionando por aparelhos. Então, não necessariamente haverá parada cardiorrespiratórias para que haja morte encefálica. Pode até ser que a morte encefálica venha depois de uma parada cardíaca, né, uma parada cardiorrespiratória, e venha ocasionar isso. E revertendo essa parada cardíaca, o paciente venha a evoluir com morte cerebral encefálica, né? Então, não necessariamente a morte encefálica vai estar atrelada à parada dos outros órgãos, correto? Aqui nós temos um exemplo da parte circulatória, uma angiografia encefálica, onde mostra a ausência de circulação encefálica. Então, podem ver que nessa primeira imagem nós temos toda a parte circulatória e já nessa não temos aí, né, contraste chegando, né, evidenciando assim a não perfusão desta região intracraniana. Bom, então o coma pode evoluir para uma morte cerebral, mas eles são quadros totalmente diferentes, tá? Coma é a diminuição do estado profundo de consciência, do qual a pessoa não pode ser despertada. Então, gente, morte cerebral, ela não tem, não é reversível, correto? Coma é uma situação que pode ser reversível, mas que também pode evoluir para a morte cerebral. Mas as duas coisas são diferentes, tá ok? Então, coma é a diminuição do estado profundo de consciência. A pessoa pode ser despertada, ela pode melhorar, né? Depende do motivo pelo qual a pessoa está em coma, seja por uma intoxicação, trauma. Se tratada aí clinicamente, ela pode responder ou não desse quadro, certo? O coma persistente é denominado de estado vegetativo. Então, no estado vegetativo, o paciente ele tem uma perfusão cerebral, o paciente ele tem, né, um exame de perfusão normal cerebral, inclusive de atividade elétrica. No entanto, o paciente ele está em estado profundo de consciência, certo? Que nós chamamos de estado vegetativo. Quando o coma, ele não evolui para a consciência normal novamente. Bom, as causas normalmente, a informação em uma pessoa é passada pelo tronco cerebral. Lembra das aulas passadas, o tronco cerebral, né? Essa informação ela é levada e permite que você esteja ciente, reaja ao que está acontecendo ao seu redor. Então a informação chega pelo tronco cerebral. Quando esse sistema falha, a pessoa é incapaz de responder a estímulos à sua volta, seja estímulos verbais, dolorosos, tá? Aqui nós temos eletroencefalograma, tá, gente? Não confundam com eletrocardiograma. Então aqui é um exame que mede
atividade elétrica cerebral. Certo? Isso aqui é um ECG, um EEG, é um eletroencefalograma normal, tá? E ó, esse aqui em cima. Esse aqui é um eletroencefalograma de morte cerebral. Ou seja, aqui não tem, né? O morte cerebral não tem, não evidencia aí qualquer tipo de atividade elétrica, certo? Bom, como nós estávamos falando, o coma pode ser causado por traumatismo craniano, algum distúrbio cerebral primário, falta de oxigenação para o cérebro, doença geral grave, um quadro de sepse, por exemplo. Os fatores de risco, uma doença grave, diabetes, distúrbios hepáticos no fígado, problemas renais ou sistema cardiovascular. Tendência na formação de coágulos sanguíneos, exposição a substâncias venenosas ou tóxicas, né? Por exemplo, o dióxido de carbono, não está aí, mas também o monóxido de carbono, né? É altamente tóxico, pode causar uma hipoxemia severa, certo? Já que o monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina de forma irreversível, é uma ligação irreversível. Então pode causar aí uma hipoxemia, né? O paciente pode inclusive ir a óbito. Outros fatores de risco seriam o câncer, quimioterapia, né? Ou traumas. Bom, os sintomas aí, falta de reação a estímulos externos, então estímulos dolorosos, o paciente não responde ao som, à voz, né, a estímulos verbais, ao toque, né, ele não sente, né, o toque dos familiares ou não responde. O que ele pode ter vendo, né, à vista aí, movimentos corporais espontâneos, como espasmos, tremores, tá? Tremor, os olhos podem abrir e fechar, isso não significa que ele está consciente, tá, gente? Mas ele pode ter esses estímulos aí, ou em alguns períodos apresentar respirações irregulares. O paciente em coma é um grande desafio aí para toda a equipe médica, tanto no tratamento quanto a maneira de como lidar com a família, né? Porque por mais que a medicina esteja avançada, às vezes os exames estão totalmente normais, a questão metabólica, questões fisiológicas, exames de tomografia, exames de imagem, o Doppler, por exemplo, que é um exame que vai mostrar aí o fluxo sanguíneo para o cérebro, muitas vezes pode estar normal e o paciente ele não responde, né? Então ainda é um grande enigma em alguns casos de coma profundo. Bom, nós temos uma escala, chama-se escala de coma de Glasgow. Essa escala avalia três diferentes funções aí, e através desses números que a escala vai nos mostrando, é possível avaliar se a lesão cerebral é leve, é uma lesão cerebral moderada ou é grave, né? Então, de acordo, por exemplo, com a reação da pupila, se ela está fotorreagente, se ela está midriática, resposta motora, resposta verbal, cada um deles tem uma respectiva pontuação, né, que indica como a pessoa reage. A pontuação é interpretada da seguinte maneira: de 15 a 13, ou seja, se a soma desses números aí, das reações desses sinais der um valor aí entre 15 e 13, ele provavelmente sofreu uma lesão cerebral mais leve. Se está em 9 a 12 aí, lesão cerebral moderada. Se está menor que 8, é uma lesão cerebral mais grave. Então aqui no prontuário você sempre vai ter a escala de coma de Glasgow, você não vai decorar essa escala,
e com as respectivas pontuações. Normalmente, na UTI neuro, né, você já tem isso junto com a ficha de sinais vitais. Você, técnico auxiliar, que estiver assumindo aí um paciente, você vai ter essa tabelinha para você fazer essa avaliação e anotar a pontuação no início, durante e no fim do seu plantão. As classificações grau 1, né, sonolento, orientado, a verbalização, tá? Moderado, o paciente tem um nível de consciência mais deprimido, mas porém ele é capaz de obedecer simples comandos verbais, enfim. Tem aí para vocês darem uma lida, darem uma estudada, tá? E o coma profundo, grau 3, o paciente já está em coma. Os estímulos dolorosos mostram algumas respostas, tá? Ele já não responde mais estímulos verbais, certo? Ele já tem movimentos de decorticação e descerebração, tá? Vocês deem uma pesquisada depois nesses itens, certo? E tem o grau 4 aí, geralmente é um quadro mais grave, tá bom? E o ideal é que seja complementado aí com exames de eletroencefalograma, Doppler transcraniano, certo? Para ter uma visão mais precisa. O tratamento, né, do coma. Enfim, o coma é uma emergência médica. Qualquer um que esteja inconsciente deve ser imediatamente levado para a emergência. Então, entre urgência e emergência, não sei se vocês já tiveram essa aula, mas não dá para esperar. Pacientes com perda de consciência devem ser imediatamente levados à sala de emergência e provavelmente lá serão solicitados exames aí de análises clínicas, imagem, para que tente descobrir o motivo, a causa da perda de consciência, para o quanto antes aí intervir, certo? O oxigênio normalmente é administrado, né? Volume por intravenosa, sinais vitais são estritamente controlados, em alguns casos também o respirador, né, mantendo a proteção das vias aéreas quando ocorre, além da perda de consciência, uma depressão respiratória, uma queda de saturação, o médico pode optar por uma intubação orotraqueal, que vai proteger aí vias aéreas, certo? Normalmente aí o soro glicosado pode ser utilizado, claro, sempre verificando antes a glicemia capilar, porque é um dos motivos que o paciente pode estar em coma, pode ser alterações na glicemia. Enfim, alguns medicamentos podem ser feitos aí, mas sempre a prescrição médica, certo? O papel da enfermagem nesse momento é a monitorização dos sinais vitais, controle rigoroso da oferta de oxigênio, um acesso vascular aí periférico, certo? Enfim, e no tratamento aí, após passar essa emergência, a pessoa estabilizada, o tratamento se concentra em garantir uma nutrição, prevenir infecções e feridas por conta do processo de imobilização que ele vai estar sofrendo, né? Por ele estar acamado. Então, aí todos os cuidados de enfermagem, riscos de queda, de infecção cruzada, infecções de corrente sanguínea e protocolos aí de mudanças de decúbito. O estado de coma, entre as principais causas que podem causar, entre as principais causas, né, do estado de coma, citamos a intoxicação alcoólica, né, coma alcoólico, o uso de drogas, opiáceos, medicamentos ansiolíticos e anticonvulsivantes,
Esses são medicamentos muito utilizados para tentativa de suicídio. Pacientes com históricos de depressão, que fazem muitas vezes uso de ansiolíticos e de medicamentos sedativos, muitas vezes chegam na sala de emergência com um quadro de intoxicação exógena e que apresentam um quadro de coma aí, logo na entrada da sala de emergência, né? Perda de consciência. Isso nós já falamos lá atrás: transtornos cerebrais, doenças do sistema nervoso, falta de oxigênio, tá? E taxas anormais de açúcar no sangue, que é o coma diabético. Desequilíbrio eletrolítico ou de minerais, exposição a metais pesados, né? Intoxicações, fadiga extrema, privação de sono, traumatismo craniano, né? Entre aí os acidentes automobilísticos, traumas, atropelamentos, tá? Insuficiência cardíaca, novamente aí falando de dióxido de carbono, pacientes com enfisema, né, que fazem a retenção do CO2, infecções, hipotensão, transtornos metabólicos, transtornos de tireoide, suprarrenais, convulsões, estado de choque e o mais famoso deles aí, o acidente vascular cerebral, que nós falamos aí na aula passada. Temos também a escala de Fisher, que vai mostrar aí a escala de sangramento, tá? Na aula passada nós mostramos aí slide com o sangramento, com aquela imagem que mostra o AVCH, lembram? Então vocês já estão craques aí de diferenciar o AVC né, o AV isquêmico e o hemorrágico. Então a escala de Fisher já fica mais fácil de avaliar. Então se for só uma lâmina fina, 2, 3, uma lâmina de sangramento e uma hemorragia intracerebral intraventricular, lembra do ventrículo? Seria 4. Então é isso, finalizamos a aula de hoje. Vejam, revejam o vídeo e qualquer dúvida é só mandar lá por mensagem do aluno. Fiquem na paz, até mais.